Fala galerinha do xadrez, tudo beleza pessoal? Estamos aqui na sexta rodada do Grenke Chess 2019, um torneio internacional fortíssimo, contando aí com a presença de vários jogadores aí como Magnus Carlsen, o atual campeão mundial, Fabiano Caruana, o americano, o número 1 dos Estados Unidos, George Mayer, o número 1 da Alemanha, Maxime Vachier-Lagrave, o número 1 da França, temos também o garoto Vincent Keimer, alemão de 14 anos, temos o ex-campeão mundial Vishwanathan Anand, da Índia, temos o Petr Svidler, um grande jogador da Rússia, o Levon Aronian, jogador da Armênia, fortíssimo. Então um torneio aí excelente. E na sexta rodada, esse torneio vai até o dia 29 de abril, são 9 rodadas. E vamos dar uma olhada aqui, eu tenho mostrado aqui no canal partidas desse torneio. E tem uma playlist rolando aí sobre esse torneio. E vamos dar uma olhada então nessa sexta rodada, uma partida muito interessante entre o George Mayer, número 1 da Alemanha, e Magnus Carlsen, o norueguês campeão do mundo. Cavalo F3 foi jogado, abertura hatch, cavalo em F6, G3, G6, bispo G2, bispo G7, roque. Aqui ambos os jogadores aí foram para essa formação hipermoderna que a gente chama, que é quando o centro, né, que é o objetivo principal de qualquer abertura, ele é dominado de forma indireta aqui, direta pelas peças menores, pelos cavalos, e de forma indireta aí pelos bispos. É um conceito hipermoderno do xadrez. A partida segue com D4, D6. Aqui a gente tá com uma abertura parecida com uma Índia do rei, né? A B3 foi jogado, vai abrir aqui o bispo em fianqueto, e aqui o Magnus Carlsen vai para um lance mais ativo, B5. Ele também quer desenvolver o bispo em fianqueto, mas ele luta aqui pela casa C4, não deixa as brancas expandirem tão facilmente aí. Um lance bastante interessante pelo Magnus Carlsen. Rafael, mas aí tem muito ataque aqui, dá para jogar cavalo em E5 e atacar a torre. Isso aqui seria um erro de princípios, tá? Um erro de você já mexer a mesma peça, o mesmo cavalo aí duas vezes na abertura, vai mexer o bispo de novo, né? Capturando a torre. Então não vale muito a pena você querer fazer um ganho material mexendo a peça várias vezes, tá? As brancas não ficam mal aqui não, dá até para jogarem isso. E também, tampouco as pretas vão estar numa situação complicada, porque estão perdendo a torre aqui, tá? Mas a gente tem que bater aí nos princípios, tá? Não dá para ter ilusão de que o B5 foi um lance errado e eu vou castigar com o cavalo E5, tá? Não contra o Magnus Carlsen. E também não contra qualquer outro jogador, tá? Porque aqui realmente B5 não é um erro, tá? E como não é um erro, não dá pra ser punido. Agora, o que daria pra jogar numa situação como essa? Você captura o cavalo, tá? Tranquilamente. Pode deixar a torre aqui, depois você joga C6 e esse bispo não volta mais. E tá tudo certo. Esse cavalo vai vir pra D5, B6 e vai capturar o bispo. E aí duas peças menores por um cavalo, por uma torre, né? As pretas ficariam com o jogo ligeiramente melhor aqui, tá bom? Então por isso que depois de B5, o George Mayer, jogador experiente, não vai ficar repetindo lance com a mesma peça. Ele quer desenvolver aí as outras peças. Ele continua com bispo B2, bispo B7 pelo Magnus Carlsen, cavalo de bem em D2, cavalo aqui de bem em D7, e agora C4, ganhando espaço aí na ala da dama. B toma em C4, cavalo toma em C4, e esse cavalo gostaria muito de vir para A5, começar a fazer pressão aí contra o bispo, ganhar, quem sabe, aí a longa diagonal. O Magnus Carlsen não vai permitir a entrada do cavalo em A5, e existem algumas formas de impedir isso. Duas bem naturais. Uma delas A5, o cavalo não vai mais poder ir para A5, porque a torre está defendendo. E a outra seria C5, onde a dama estaria se controlando ali a casa A5. O Magnus Carlsen prefere jogar diretamente com A5, e a partida segue com torre C1. C5, o Magnus Carlsen não vai deixar o peão dele ali em C7 virar alvo, né? Ele já expande aí, já tira qualquer problema, não permite as brancas ganharem muita iniciativa. D toma em C5, cavalo toma C5, e aqui bispo D4 foi jogado pelo George Mayer. Essa posição já ocorreu uma vez aí nas bases de dados de jogos oficiais entre Friedman e Thiemann no ano passado, em 2018. Na partida dos dois, o Thiemann continuou aqui com o cavalo de F em E4 e as pretas acabaram vencendo aí a partida. Mas depois de bispo D4, o Magnus Carlsen vai para uma ideia diferente aqui, com cavalo de C e D7. Um lance um pouco mais quieto, um lance um pouco mais conservador. A estrutura das pretas está impecável, bastante sólida nesse momento. A partida segue, e a ideia, né, é que de D7 esse cavalo ajuda aqui na defesa da casa B6 junto com a dama, né? Então tá tudo igual, essa casa tá bem controlada. A partida seguiu com A4 e aqui o Magnus Carlsen vai para uma ideia bastante interessante com torre A6. Um lance
temático nesse tipo de abertura, onde as pretas tentam lutar pela longa diagonal de casas claras, dando a casa a 8 aqui para a dama, tá? Um lance temático. O que eu quero dizer com isso é que em muitas aberturas onde as negras tentam brigar por essa diagonal, esse plano é possível, tá? De você tirar a torre, passar a dama e depois voltar à torre. A partida segue aqui com o cavalo em A3, e de A3 esse cavalo vai buscar um posto aqui bacana em B5, quem sabe ir para C7, dama em A8, cavalo B5, e agora ameaça realmente aqui a cavalo C7, dando um triplo, né, na posição, desculpa, um duplo, fiquei vesgo aqui, dando um duplo aqui na posição, atacando a torre e a dama. A partida segue com torre C6, acho que eu tô com fome, gente, daqui a pouco eu vou almoçar e aí vai melhorar isso daí. Torre estava em C6, bispo estava em C6, e agora cavalo em E1, brigando aí pela longa diagonal, né? O cavalo vem para E1, mas continua defendendo em G2. A partida segue com o bispo toma G2, cavalo toma aqui em G2 e torre C8. Olha como o Magnus Carlsen foi muito bem sucedido em igualar aí a abertura. Tá com domínio aí da coluna C com a torre. Esses cavalos estão ok, né? Um protegendo o outro, um bispo bem colocado, uma estrutura de peões aqui bem sólida. Pode ser que você considere que esse peão aqui seja um ponto fraco, e na verdade ele é, né? Ele é um peão sozinho, aí, um peão isolado, né? Em A5 ele pode se tornar um alvo. Ele é um peão que, por outro lado, segura 2, é o famoso um peão segura 2, né? Então, eu acho que pode existir algum debate nessa partida em relação a esse aspecto. Será que essa maioria de peões aqui na ala da dama das brancas pode oferecer algum perigo? Será que essa maioria central do Magnus Carlsen pode se converter em um peão passado? Essas respostas não são claras, não são óbvias, e é disso que se trata o xadrez. É isso que os jogadores vão querer debater agora aqui no tabuleiro. A partida segue com o cavalo em A7. Esse cavalo está protegido, está atacando a torre e também está bloqueando aqui a defesa do peão. Torre D8, tirando aí a torre do ataque. E agora, dama C2. Basta uma imprecisão aqui para o Magnus Carlsen começar a ficar melhor na posição, tá? Talvez aqui um lance como cavalo B5, simplesmente fazendo uma pressão aqui em D6, impedindo um pouco... Não impedindo porque E5 viria com o tempo sobre o bispo, né? Mas de certa forma intimidando aqui, controlando aí a casa de D6, poderá vir para C7 também, enfim. O cavalo não está muito bem colocado aqui em A7, né? Dama C2 foi um lance bastante ousado aqui do George Meyer. E o Magnus Carlsen agora ganha o centro com E5 e depois de bispo E3, D5 e a ameaça aqui é D4, capturando o cavalo na sequência. A partida segue com o cavalo C6 antes que seja tarde, atacando a torre, atacando aqui o peão de E5 e agora sim eu não estou vesgo. E também, né, impedindo com que a torre vá para C8, porque aí o cavalo pode vir para E7 com cheque, capturando a torre na sequência. A torre E8 então, de olho aqui na casa de E7, também dando suporte aqui ao centro. Bispo D2 foi jogado e agora o Magnus Carlsen aparentemente tem um problema, né? Porque o peão de A5, lembra que a gente comentou que era um peão fraco, que ele poderia se tornar um alvo? Pois é, o George Meyer sutilmente concentrou todos os seus esforços aí atacando o peão de A5. E agora a defesa desse peão não é clara, né? Porque só tem uma defesa, você não vai nunca, né, jogar sua dama ali para as peças menores capturarem. E também nenhuma peça menor aqui do Magnus Carlsen consegue chegar aqui na defesa. Mas aqui então eu vou cravar esse cavalo, porque aí... Não dá, tá? Porque aí o cavalo vem para E7, dá o cheque ali e captura a torre. Então não tem mesmo um jeito de defender. Será que o Magnus Carlsen não viu isso? Será que ele perdeu o peão aqui? Ou será parte de um plano ousado aqui e experiente do Magnus Carlsen? Será um gambito? Um sacrifício de peão? Vamos ver como a partida segue. Cavalo em E4. Melhorando aí a posição do cavalo, fazendo uma pressão aqui no bispo. E aí, claro, tá na hora de capturar o peão, né? Cavalo também em A5. O bispo está defendido pela dama, né? O bispo é o defensor do cavalo, mas se o cavalo eliminar o defensor de A5, a dama captura e continua defendendo lá em A5. Então tá tudo certo, ganhou um peão. Só que vamos ver se isso daí tem um preço ou não. Torre C8, ganhando o domínio da coluna C. Dama em A2 e as peças parecem que começam a ficar sobrecarregadas, né? Porque o bispo está defendendo o cavalo... né? O cavalo pode eliminar, a torre pode entrar, essa maioria central já avançou com velocidade. Lembra que a gente falou que um dos planos era avançar com a maioria do peão central? Olha, essa estratégia não é
Não é simples, vale dizer que por isso que o Magnus Carlsen é o campeão mundial. Para se tornar campeão mundial tem que assumir riscos, né? Não é óbvio você fazer uma estratégia onde você permite com que o seu adversário tenha 2 peões passados e conectados na coluna A. Mas é o Magnus Carlsen, vamos ver como ele continua aqui. Cavalo de D em F6, bispo aqui em E1, tentando manter o bispo na posição. E agora cavalo C3, atacando aqui a dama, atacando o peão de E2, bloqueando a defesa do cavalo, praticamente forçando aí a sua captura. E a partida segue com bispo toma C3, torre toma C3 e agora o cavalo está atacado. Olha que legal, essa foi uma das ideias do Magnus Carlsen. Esse cavalo não tem mais para onde ir, então B4 é um lance forçado para defender o cavalo. E agora bispo F8, olha como pouco a pouco o Magnus Carlsen vai ganhando bastante iniciativa, atacando aqui o defensor do cavalo. Dama B2 então defendendo B4 e atacando a torre. E agora mais uma vez o Magnus Carlsen vai subindo aí com a sua maioria central, D4. Não somente avançando o peão, mas protegendo também a torre que estava atacada em C3. E3 foi jogado, quem sabe desviando aqui o defensor da torre. É claro que o Magnus Carlsen não vai cair nessa. Cavalo em E4, adicionando mais uma defesa aí à torre e ameaçando então passar o seu peão. E toma em D4, E toma em D4. Cavalo conseguiu uma casa finalmente de segurança, mas a custa de quantos tempos, né? Esse cavalo conseguiu voltar aí a partida. Então, apesar do peão a menos, agora o Magnus Carlsen tem um peão, tá atacado em D4 e ele aproveita para subir mais um pouquinho aí com D3. Olha que posição perigosa. A torre aqui em C1, tentando amenizar aí um pouco a situação, tentando trocar as torres. E a partida segue com torre toma em C1 cheque, dama toma em C1 e dama toma em E4. Olha que estratégia bem sucedida aí do Magnus Carlsen. Ele recuperou o seu peão, né? Agora são 4 peões aí para cada um. E tá com um peão passado perigosíssimo. Então ele foi mais eficaz em subir com a sua maioria central do que as brancas foram eficazes em subir com a sua maioria da ala da dama. Olha que legal. A dama C4 foi jogada, atacando o cavalo, atacando o peão. E agora cavalo C5. Olha que lance maravilhoso aqui do Magnus Carlsen. É demais ver esse cara jogando, né? Bom, o peão aqui não pode, claro, capturar o cavalo. Tá cravado esse peão. E se capturasse aqui... se capturasse aqui com o cavalo, qual seria o lance do Magnus Carlsen? Seria o bonito lance aqui, ou dama em A1, ou dama em D1, ou dama em A1, tá bom? Ambos os lances seriam muito bons. Seria quase um checkmate, né? Aqui teria que entregar o cavalo. E aí depois de dama, toma aqui em E1 com cheque, rei G2, D2, avançando aí o peão mais uma vez. Cavalo aqui em D3, atacando aí a dama. Daria para jogar um lance como dama E2, cravando aqui o cavalo, ameaçando já promover para a dama. Aí depois de cavalo B2, por exemplo. Enfim, aí aqui tem várias maneiras de ganhar, né? Dá para você capturar primeiro aqui em C4 e depois promover. Ou de uma maneira mais elegante, já promovendo aí para a dama e numa continuação vencedora da mesma forma, né? Se trocar as damas fica com uma dama a mais, se capturar a dama perde a outra. Seria a vitória aí para as negras, né? Por isso aqui que depois de cavalo C5, um lance muito bonito aí do Magnus Carlsen, a partida seguiu com cavalo D2, tentando bloquear esse peão passado. E agora dama A1 cheque, o cavalo volta então para F1, não perde peça, e agora D2, ameaçando, deixou o cavalo aqui e está ameaçando promover para a dama. Momento tenso aí da partida, né? Cavalo em E3, segurando aqui a casa de promoção e agora, mas eu ganho um cavalo, né? Só que tá caindo aqui em C5, então tá tudo certo aí na posição por enquanto. Cavalo volta para E6 e agora sim então a ameaça é promover para a dama e a partida segue com dama B3, protegendo o peão de B4, que está atacado aqui pelo bispo e também segurando a casa de promoção do peão. Vamos ver como continua a partida. Dama em E1 foi jogada aqui pelo Magnus Carlsen, passando a dama para o outro lado. Vamos ver o que o Magnus Carlsen quer com isso. Rei G2, bispo toma aqui em B4. Essa era a ideia do Magnus Carlsen, uma ideia muito bonita, né? Por quê? Agora, se capturar aqui em B4 o bispo, simplesmente ele promove para a dama com um ataque descoberto aqui sobre a dama, né? E se trocarem as damas, fica tudo certo. E se por acaso der cheque, né? A dama que está atacada aqui pelo cavalo volta, defendida aqui pelo cavalo. Olha que sequência legal, né? E aí o Magnus Carlsen teria uma dama a mais. Brilhante, né? Então palmas para o lance dama E1 aqui, que tinha tudo isso daí em mente. Depois de rei G2, bispo toma em B4. Maravilhoso. Agora as brancas perderam a sua única carta na manga, que seria aí o peão da coluna B, né? Vamos ver como a partida segue. Dama B2, simplesmente colocando mais pressão aqui no peão de D, mas ele está muito bem defendido, né, por duas peças. E agora uma sequência de lances que eu vou passar aqui sem explicar muito, mas vai mostrando como pouco a pouco
o Magnus Carlsen vai tentando melhorar aí a posição das suas peças. Olha só, H5 ganhando um pouco mais de espaço, H4, bispo em A5, né? O bispo estava atacado, tira ele da ameaça, dama B8 cheque, cavalo F8, dama 8, bispo C3, dama C6, dama C1, dama D5, cavalo E6, dama C4, bispo A5. Não é muito fácil, né? Para o Magnus Carlsen ter um plano vencedor nessa posição. Ele vai pouco a pouco melhorando aí a posição das suas peças. A dama D5, bispo B4. Parece que algumas repetições, né? Dama B4, dama C3, dama D5, dama C1, dama B5, bispo C3, dama em A4, bispo D4, cavalo aqui em D1, rei G7, melhorando aí a posição do rei. E agora, gente, vale dizer que todos esses lances, esse é o lance 54, eu passei um pouco rápido, para mostrar o seguinte: cada lance desse demorou muito para ser feito, porque o George Meyer está em grande pressão aqui. É muito difícil você jogar com o peão na sétima, o peão do seu adversário na sétima. O George Meyer, em intensa pressão, não se aguenta e psicologicamente estoura agora jogando o lance rei F3, ele quer ir com o rei para cima do peão. Olha o desespero, não precisaria ter feito isso, mas olha como o psicológico faz parte. Bispo em F6, rei E2, olha o desespero aqui, um lance errado do George Meyer jogando o rei no centro. Cavalo cheque, rei D3, dama cheque, rei toma D2. O George Meyer foi bem sucedido, jogou o rei, olha o desespero dele, olha que dramático. Você jogar o rei para capturar o peão e depois de dama E4 o George Meyer abandonou, simplesmente porque o rei, agora esse lance foi fantástico, né? Cortando aqui as casas de fuga do rei, mantendo o rei no tabuleiro, e aí com dama, cavalo e bispo, né, esse rei aqui vai ter muitos problemas, todo tipo de ameaça aqui, as peças vão começar a cair e a posição vai começar a desmoronar, né? Mas vale mostrar aqui essa partida, nessa posição então, as pretas completamente ganhas, mas vale mostrar que depois de bispo F, depois de rei G7, o George Meyer sucumbiu psicologicamente. Aqui ele poderia continuar repetindo o lance, dama B3, dama aqui em B3, enfim, rei F3 e voltar para G2, podia tentar também ficar repetindo o lance, mas ele não aguentou a pressão psicológica, ficou claro isso. Esse já é um lance errado, rei F3, o segundo lance errado é rei E2, o terceiro lance errado aqui é rei D3 e o quarto lance errado é capturar o peão. Aqui ele poderia ainda tentar, de repente, rei E3, mas capturar o peão aqui permitiu dama E4 e finalizou a partida. Então você vê uma sequência. A partida foi impecável até certo momento, poucos erros, poucas imprecisões e uma sequência de erros seguidos aí, claramente mostrando a derrota psicológica que precedeu a derrota no tabuleiro. Muito bacana, né? Espero que vocês tenham gostado aí da partida. A gente continua com as partidas do Grenke Chess 2019. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!